Olá, senhores alunos, olá, senhoras alunas. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Eu sou o professor Felipe Pereira de Mello e hoje nós daremos continuidade, no tema de entrevistas em segurança privada, ok? No decorrer dessa nossa aula, nós iremos trabalhar um pouco sobre entrevistas específicas, ok? O que seriam essas entrevistas específicas? Seriam basicamente modalidades muito singulares de se trabalhar, né? Então, por exemplo, nós iremos tratar entrevistas com crianças e adolescentes, né? Inclusive entrevistas com pessoas em situação de rua, né? Entrevista com pessoas portadoras de deficiência. Então, como lidar com e como realizar, como operacionalizar essas determinadas entrevistas, ok? Porque basicamente é assim, né? Na atividade de segurança privada e na atividade de segurança pública, o crime ele pode acontecer nos mais diversos ambientes, não é mesmo? Então, afinal de contas, de que forma nós podemos trabalhar com tudo isso, né? Porque de que forma nós podemos conseguir ser eficazes, né? Diante desses determinados cenários, ok? Então, antes de mais nada, é fundamental que a gente tenha o princípio da adaptação e da mutabilidade, não é mesmo? Então, o que seria esse princípio da adaptação? A nossa entrevista, ela tem que ser adaptada de acordo com as determinadas necessidades, não é mesmo? É aquilo que nós já estávamos tratando. Muitas vezes, você ter um modelo específico, engessado para você operacionalizar a entrevista, ele não é efetivo, não é? Já que às vezes nós temos que estar em campo para estar realizando essas determinadas entrevistas, não é mesmo? Como é o caso de uma situação, uma situação de crime que possa estar acontecendo na determinada organização, que você vai ao encontro dessas possíveis testemunhas, não é? De pessoas que acabaram visualizando o acontecido e assim sucessivamente. Então, o rapport, gente, ele continua sendo fundamental para que a gente possa estar realizando a entrevista. Lembrando que rapport seria justamente esse vínculo, né? Esta conexão que você acaba criando entre o entrevistador e o entrevistado, ok? Então, o rapport ele vai ser essencial, porque inclusive, dentre uma das técnicas utilizadas, que seria da fórmula da amizade, que seria justamente você manter uma certa proximidade, você manter o vínculo, né? Você dialogar com a pessoa, você procurar entender o que ela está trabalhando, o que ela está fazendo, não é? Então esse rapport, essa conexão, ela é imprescindível para que isso acabe acontecendo, ok? Dentre os primeiros temas que a gente pode estar tratando, que seria justamente entrevistas com crianças e adolescentes, ela tem características muito específicas, né? Conforme o ambiente, né, em que você está inserido. Por exemplo, se eu estou realizando a segurança privada de um ambiente escolar, é evidente que vai ser muito comum de estarmos com crianças e adolescentes naquele determinado ambiente, né? E por vezes essas crianças e adolescentes elas podem presenciar determinados fatos que possam nos auxiliar. Então, afinal de contas, como operacionalizar essa determinada entrevista, tá? Lembrando, né, que nós estamos sempre pautados pela legalidade e justamente nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a lei número 8.069 de 90, que ela vai estar regulando, né, determinadas condutas que se deve ter. Então, é aquilo que nós já estávamos tratando. Tudo vai ser adaptado, não é mesmo? Então, eu jamais irei conduzir essa determinada criança numa sala de entrevista específica, não é? Fechada, enclausurada. Por quê? Porque essa característica repressora, ela é uma prática que não vai trazer essa determinada conexão, esse determinado vínculo, não é mesmo? Então, nós devemos ir ao encontro de onde ela se sinta mais confortável, né?
Em alguns casos, existem salas adaptadas para isso, né? Em algumas delegacias, né? Por exemplo, as delegacias da criança e do adolescente, nas mais diversas entidades do país, elas dispõem de salas específicas, né? Com brinquedos específicos, o acompanhamento de psicólogos, não é mesmo? Isso é muito importante também que fique claro que sempre que possível é interessante você ter uma equipe multidisciplinar acompanhando, ok? Então, uma equipe composta por psicólogos, uma equipe composta por pedagogos, não é mesmo? Até mesmo assistentes sociais, enfim. Esse grupo de pessoas, ele está ali para te ajudar, para fornecer esse determinado apoio. Agora, olha, devido à questão de tempo, do local, das circunstâncias, eu não consigo dispor de uma equipe multidisciplinar para estar me acompanhando. Como é que eu faço então, professor? Então, aquilo que nós estávamos falando, vá a um encontro dessa determinada criança ou adolescente e proporcione uma condição favorável, uma condição agradável para que ela exponha a determinada situação. Jamais de forma repressora, jamais. Essa figura autoritária, não é? Isso deve ser abolido nessas determinadas circunstâncias. Até porque, como nós já falamos, a entrevista ela é sempre não confrontacional. Então, nesse caso, gente, nós precisamos tomar esse determinado cuidado e fornecer esses determinados elementos para que ela nos declare o que ela viu, o que ela acabou encontrando, não é? O que ela presenciou, sem jamais recriminar o que ela está dizendo, ok? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Aquela posição, mas você tem certeza que você viu isso mesmo? Será que você viu isso mesmo? Gente, a partir do momento que você fizer isso, você está criando uma barreira, ok? Nesse momento, ela vai travar. Nesse momento, ela vai deixar de fornecer elementos fundamentais para vocês. Então, a conversa tem que ser agradável, tem que ser tranquila, tem que ser num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, não é mesmo? Até porque se ela se sentir insegura, com a possibilidade de um determinado agressor, de um determinado autor estar nas proximidades, isso pode fazer com que ela acabe se fechando para você também, não é? Então, todo cuidado em entrevistas com crianças e adolescentes, né? Nós poderemos estar estendendo, mas devido até a questão do tempo, nós temos que ser breves, ok? Então, lembre-se disso, adaptar as circunstâncias, tudo bem? Ainda com relação a crianças e adolescentes e proporcionar esse ambiente seguro, esse ambiente confortável, não é? Nós temos que tomar muito cuidado com perguntas sugestivas, ok? Por quê? Porque crianças geralmente são muito sugestionáveis. Isso significa dizer que se você começar a fazer alguns determinados tipos de perguntas que dê a entender elementos que possam criar uma alegoria para ela, isso pode influenciar nas suas palavras, tá? Na forma como ela vai descrever o fato. Então, por exemplo, se eu chegar para ela, você viu um homem de casaco amarelo? Reparem, a partir do momento que eu dei a ideia, homem, casaco amarelo, isso vai acabar criando uma determinada situação e talvez isso acabe influenciando. Então, muito cuidado com isso. As perguntas têm que ser abertas, as perguntas têm que ser claras. O que você viu? O que você pode me falar sobre isso? Você acha que a conduta foi certa? Você acha que a conduta foi errada? Por quê? O que você faria se você tivesse nessa situação de novo? Se você tivesse do outro lado da sala, o que você teria visto? Enfim, reparem, são sempre perguntas abertas, nada sugestivas. Tudo bem? Lembrando que as entrevistas, elas sempre devem ter planejamento, execução e análise, ok? Então, planejamento é justamente como será conduzida, aonde será conduzida, quais os tipos de perguntas, essas perguntas são sugestionáveis ou não, essas perguntas são inquisitivas ou não
não é? Essas são perguntas retóricas, enfim, depende das circunstâncias, e nós temos que ter esse cuidado para saber se o que nós estamos buscando está claro, porque às vezes nós podemos, inclusive, ter um determinado linguajar que a criança não compreende, então que isso deve ser explicado de uma outra forma, né? Então, tornar claro para ela o que se quer. Olha, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para tentar buscar quem é essa pessoa que fez isso, não é mesmo? Eu estou aqui como um amigo, enfim. Passar essa sensação de tranquilidade, tá ok? Então, a execução, né, justamente a forma de operacionalizar isso, e posteriormente a análise. A análise, gente, é sempre importante que se faça, justamente para saber, olha, onde nós acertamos, onde nós erramos, onde nós podemos melhorar. Isso é fundamental para que a gente continue aperfeiçoando e se torne bons entrevistadores, tá? Com relação à entrevista com idosos, gente, nós temos que tomar muito cuidado também, ok? Por quê? Porque ele possui características específicas, não é? Começa até pelo próprio ambiente em que ele está inserido, não é? Esse ambiente é um ambiente acolhedor, seguro, confortável para a pessoa, né? Porque, por exemplo, se eu pedir para que a pessoa me relate o que acabou acontecendo, mas ela vai relatar numa sala no segundo andar em que essa pessoa terá que subir escadas, olha, repare que tudo isso acabou influenciando nessa determinada criação de vínculo, não é? Então procure sempre atender às necessidades de uma forma que torne esse vínculo, esse rapport mais constante, mais forte, tá? Lembrando que nós temos o Estatuto do Idoso, né? Que é a Lei 10.741 de 2003, e que muitos desses determinados idosos, eles podem estar em situações de vulnerabilidade, ok? Então nós podemos ter circunstâncias em que a pessoa idosa, muitas vezes ela é vítima de determinados crimes nesse ambiente, né? Então, por exemplo, se nós estamos falando, né, de uma agência bancária, existem muitos golpistas que estão nesse meio, não é? Não estão ali inseridos naquele ambiente bancário, apenas tentando aplicar golpes, principalmente em idosos, né? Tentando obter senhas, trocas de cartão, entre outros, né? Então, nesse caso, podem ter certeza que a primeira pessoa que será procurada, se acontecer um determinado crime nessas circunstâncias, serão vocês, né? Vocês que acabam gerindo, vocês que acabam fazendo essa gestão dessa segurança privada, ok? Então, todo cuidado, tudo bem? Lembrando também que em alguns casos, esses determinados autores, eles estão inseridos no próprio grupo familiar. Eu peguei um caso há um tempo atrás, em que quem cometia os crimes contra um senhor idoso era a própria filha. E então, muito cuidado com isso também, né? Pergunte a ele se ele se sente confortável, se ele quer realizar, né, esse determinado relato sozinho, se ele prefere estar acompanhado de familiares. Dê essas determinadas opções, né? Olha, o senhor prefere fazer esse relato sozinho? Eu posso acompanhar o senhor num outro ambiente? Ou não, olha, o senhor prefere estar acompanhado de algum familiar seu? O senhor quer chamar alguém? Repare que eu estou aqui para ajudá-lo, né? Não estou aqui para julgá-lo, nem nada disso. Estou aberto, estou tentando entender o que está acontecendo. Tudo bem? Lembrando também, né? Tudo isso deve ser planejado, executado e posteriormente analisado, tá? Com relação a entrevistas com pessoas em situação de rua, é um outro ponto que merece especial atenção, tá? Da mesma forma, possui características específicas, né? E que nós temos que tomar muito cuidado. Porque em muitos casos, né? Essas pessoas em situação de rua, elas podem nos fornecer elementos, podem
fornecer dados, informações e conhecimentos que serão fundamentais para a elucidação de uma determinada prática criminosa, né? Porém, nós temos um sério problema aí, né, com relação a esse determinado ambiente. Muitas vezes nós percebemos que aquele determinado ambiente em que ela está inserida, né, é um ambiente que possui muitas ramificações com outras pessoas, até mesmo em situações de rua, não é? E que nesse caso específico, às vezes ela procurar uma determinada autoridade, né, uma pessoa que forneça essa proteção, isso pode ser mal visto por alguns dessas outras pessoas que também estão em situação de rua, né? Eu me lembro de um caso em que a pessoa, esse determinado morador de rua, ele tinha presenciado um determinado crime, e quando eu fui conversar com ele, fui tentar saber o que ele tinha visto, ele falou: olha, eu não posso falar com você aqui, porque a partir do momento que virem eu conversando com você, vai parecer que eu sou o X9, né, o cagueta, né, um informante. Então eu não posso ficar falando com você aqui. Se você quiser, a gente marca no outro local para a gente estar conversando e tal, mas que eu não posso ser visto dessa forma, né? As pessoas vão começar a desconfiar de mim, as pessoas vão começar a questionar a minha credibilidade. Então, muito cuidado, né? Da mesma forma, como eu disse para vocês, a entrevista, ela não é um modelo inquisitivo. Ela não busca realizar julgamentos, se aquilo está certo, se aquilo está errado. Isso é independente, ok? Vocês estão ali como entrevistadores para tentar obter dados, informações e conhecimentos que possam auxiliar, inclusive, um processo de tomada de decisão, ok? Nós temos, né, na nossa legislação, a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que é o Decreto 7.053 de 2009, e que é fundamental que vocês possam estar lendo, que vocês possam estar buscando, né? Vocês encontram facilmente no site do Senado, e dessa forma é muito bacana vocês acompanharem cada um dos preceitos legais ali, ok? Então, lembrando que nesse caso específico existe uma certa sensibilidade na entrevista, tá? Com relação a pessoas portadoras de deficiência, gente, mais uma vez, se torna uma entrevista específica com características muito particulares, né? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que eu aconselho a todos, inclusive, a lerem. Se trata justamente de uma situação de entrevista que possui determinada sensibilidade e que, passando algumas recomendações para vocês, nós devemos tomar alguns cuidados, né? Então, o primeiro deles, eu sei que parece insistente, mas é fundamental que isso fique bem claro: utilizar sempre a empatia para estabelecer o rapport, ok? Sempre, para todas as situações, nós precisamos ter a empatia para estabelecer esse determinado rapport. O que seria essa empatia? Empatia seria justamente você se colocar, né, no lugar do outro, você procurar entender essa determinada pessoa, procurar entender como ela se sente com relação a tudo aquilo, tá? Então, ainda na situação de pessoas portadoras de deficiência, nós precisamos sempre estar perguntando se ela precisa de algum tipo de ajuda e de que forma nós podemos estar ajudando. Pergunte a ela, né? Olha, de que forma eu posso te ajudar? Ok? Tratar sempre com a devida atenção, com a devida paciência, ok? Além disso, né, utilizar outras formas de comunicação, se for o caso, como por exemplo a escrita, a linguagem de sinais, né, entre outras. Sempre que possível, é importante que vocês tenham um intérprete, ok? Principalmente para pessoas surdas, né? É muito legal que vocês tenham um intérprete na equipe. Não sendo possível, olha, eu consigo um intérprete
de uma forma rápida, eu consigo, a minha organização dispõe disso, não consegue. Então vamos procurar adaptar, né? Procurar até mesmo se capacitar. Tem vários sites na internet que dispõem de cursos de Libras, e é muito legal se vocês puderem fazer, tá? É importante vocês dirigirem a entrevista à pessoa em si e não ao acompanhante dela, porque isso é um erro clássico. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo a pergunta para o acompanhante. Não, pergunte direto para aquela determinada pessoa, tá? Para o entrevistado. Além disso, verificar sempre se o entrevistado ele tem condições de compreender o que foi dito e se ele consegue se comunicar, tá, pessoal? Porque é aquilo que nós falamos, né? Nós precisamos ser compreendidos e precisamos compreender o que a pessoa tem a nos fornecer, né? É muito importante que nós possamos realizar os questionamentos de forma pontuada, tá? Utilizando, se for o caso, de exemplos concretos. Então, pergunte para ela, né? Olha, você conseguiu entender o que eu quero? Você conseguiu entender o que eu perguntei? Se for o caso, crie exemplos para ela, justamente, para facilitar esse determinado entendimento, tá? Em caso de dúvidas durante a entrevista, peça para ela, para que ela diga de outra forma. Olha, eu não consegui entender o que você quis dizer com isso. Você pode me explicar de uma outra forma? Algo que eu possa estar entendendo? Eu realmente não entendi. Então diga para ela, converse com ela, ok? Além disso, sempre que possível, disponha, né, justamente de um intérprete, como eu já disse para vocês, né? Até mesmo talvez uma pessoa que possa estar atendendo, né, as necessidades que ela necessita, né? Como, por exemplo, um amigo, um familiar dela, enfim. Além disso, se for possível, disponha de uma equipe multidisciplinar, tá? Então, mais uma vez, repetindo, né? Essa equipe multidisciplinar composta por psicólogos, pedagogos, né? Assistentes sociais, etc. Inclusive fonoaudiólogos, né? Possuem um papel fundamental para nós. Alguns pontos que devem ser evitados, ok? Então, jamais ser apressado na entrevista ou mesmo no diálogo com a pessoa. Gente, quanto tempo deve durar uma entrevista? Depende. A entrevista ela pode durar 10 minutos, pode durar meia hora, 1 hora, 5 horas, 10 horas, depende. Desde que aquilo não se torne maçante para a pessoa, não se torne um fardo, se tudo estiver fluindo, depende. Tudo isso, como eu disse, é adaptável, ok? Então não tenha pressa. A entrevista começou, não tenha pressa para terminar, ok? Outro ponto que deve ser evitado: jamais tentar completar a frase antes que ela tenha concluído seu raciocínio. Ah, então é isso? Não, espera ela falar. Espera ela terminar o seu raciocínio. Olha, se eu entendi bem, você quis me dizer isso? Ok, sim ou não? Evitar olhar fixamente para aspectos físicos do entrevistado, ok? Que fujam do padrão, que possa gerar algum constrangimento ao mesmo. Às vezes a pessoa, né, possui uma determinada cicatriz, ela não se sente bem com aquilo. Às vezes ela possui, né, alguma determinada deformidade que possa fazer com que ela se sinta mal com ela. E você ficar prestando atenção nisso só vai trazer desconforto, isso só vai trazer, né, um determinado bloqueio. Então não faça isso, até porque não é seu propósito. Seu propósito é você atender bem, justamente, não é? Você se pôr no lugar do outro, você procurar entender e dessa forma ser efetivo e eficaz, tá? Não tente ajudar se a pessoa não te pediu ajuda, ok? É aquilo que eu disse para vocês. Pergunte se ela precisa de ajuda ou não. Se ela falar que não precisa de ajuda, ela não precisa de ajuda, ok? Evite distrações, gente. Isso é um ponto muito sensível de ser trabalhado, ok? O celular ele trouxe muitos benefícios, mas também trouxe vários malefícios, né? Então é muito comum as pessoas às vezes estarem conversando e a outra está mexendo no celular, tá? Isso, além de falta de educação, não é? Também faz com que a pessoa
cria um determinado bloqueio. Poxa, ela não está interessada no que eu estou falando, o que eu estou falando não é importante, então para que eu vou estar contribuindo, não é mesmo? Então, se mantenha livre de distrações. Outro ponto é evitar utilizar os gestos que possam cobrir a boca ou dificultar a leitura labial, ok? Então, uma das coisas que muitas vezes as pessoas fazem, principalmente algumas posições, né? Isso, gente, isso acaba atrapalhando, não é? Às vezes a possibilidade da pessoa estar realizando uma determinada leitura labial. Então evite esses determinados gestos aí, tá? Outro ponto, jamais deixar um ambiente de entrevista sem cientificar a pessoa dos motivos que você está fazendo, tá? Por que você está fazendo isso? Como eu disse, isso é educação, né? Isso é cortesia. Então, nesse caso, olha, o senhor me dá licença, eu vou precisar me ausentar alguns minutos porque eu preciso buscar uma determinada impressão. Olha, eu vou buscar uma água para mim e para o senhor. Olha, eu vou ligar o ar-condicionado. Então, explique para ela o que você vai estar fazendo, tá? Deixe claro isso para ela. Então, olha, eu vou precisar me ausentar, eu preciso ir ao banheiro, eu já retorno, o senhor pode me esperar um minuto? Olha, então isso, como eu disse para vocês, essa cortesia, essa educação, essa simpatia acabam criando um vínculo mais forte desse determinado rapport, tá? Outro ponto, não entenda a distração da pessoa com falta de interesse ou de educação do entrevistado, tá? Às vezes pode acontecer de encontrarmos situações que a pessoa ela se distrai com uma certa facilidade, né? Então, nesse caso, essa determinada distração, ela não é falta de educação por parte do entrevistado, tá? Às vezes, simplesmente é uma condição da própria pessoa, tá? Então, procure sempre repetir, deixar claro, tá? Mais uma vez, enfatizo que vocês devem estar utilizando o rapport para todas essas determinadas situações. E sem dúvida, né, vocês operacionalizando dessa determinada forma, será possível obter êxito durante essas determinadas entrevistas, ok? De uma forma muito superficial é isso. É muito importante nós estarmos praticando, ok? Repito, se possível, aqueles que puderem estar realizando esses determinados cursos de Libras, é muito legal. Vai agregar muito para a sua vida, não só para a tua vida profissional, mas até mesmo para crescimento pessoal. E me coloco à disposição, logo nós teremos na nossa segunda live, e será um prazer a gente estar discutindo, será um prazer estar respondendo os questionamentos, e forte abraço para vocês, bons estudos e até breve.